Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 11 para o 9º ano do ensino fundamental. E nós vamos falar sobre o clima e a vegetação na Europa. E como em todo lugar, eu poderia dizer em todo continente, mas em todo lugar, o clima é um fator de grande relevância para o tipo de vegetação. Nós abrimos essa aula com uma foto da primavera na Holanda. Por quê? Porque a Europa ela está na zona, a maior parte do continente está na zona temperada norte. E isso vai influenciar que o clima que vai predominar na Europa seja o clima temperado, certo? E esse clima tem uma característica maravilhosa. Você vai ter as 4 estações do ano. É fundamental isso. Você vai ter primavera, você vai ter o outono, você vai ter o inverno, você vai ter o Perdão, eu falei primavera, tem que ser o verão, né? Entre a primavera e o verão. Então, eu soltei o verão. Então, vamos lá. Primavera, o verão, o outono e o inverno. E essas estações, elas vão interferir diretamente no tipo de vegetação. E aí nós colocamos uma foto, uma imagem da Holanda, e as tulipas, que representam bem esse país e mostram a importância e uma das belezas desse país. E na nossa próxima imagem, nós vamos ver que existem as diferenças, certo? Então, nós estamos vendo aí, olhem bem, você já ouviu muito falar sobre a Torre de Paris, não é isso? E na primavera, mais uma vez, nós estamos destacando aí as flores nessa região. Por que isso? Por que nós queremos destacar? Para mostrar para vocês a diferença entre o clima, onde predomina o clima tropical e onde predomina o clima temperado. Por quê? No Brasil, basicamente, na maioria dos estados, nós falamos, tem verão e o inverno, com temperatura um pouco mais amena. Então, nós temos as florestas tropicais, florestas equatoriais, mas o clima temperado é o que vai predominar na Europa. Mas nós não podemos esquecer que na Europa também tem as altas latitudes, nos polos, onde vai ter um clima extremamente rigoroso. E aí, vegetação já vai ter uma outra característica, tá certo? Mas nós vamos falar sobre as características desse clima temperado. A principal, você vai encontrar sempre as 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Isso bem claro, tá certo? E aí, na nossa próxima imagem, nós vamos ver mais um parque. Só que aí vocês percebam uma coisa. Nós estamos na entrada para o verão. As pessoas, observem que vocês viram muitas flores na primavera. Aí no verão as pessoas já saem, já estão nos parques, já mudou um pouco o cenário. E é o cenário, olha, observem bem, apesar de focar mais de perto, mas nós estamos em Paris, no mesmo lugar da última foto. E aí vamos ver na nossa próxima foto, tá certo? Nós entramos no outono. Olhem aí, as folhas das árvores começam a amarelar, começam a cair. Isso é uma outra característica da vegetação de clima temperado. As árvores, nós falamos que elas fazem parte do conjunto da vegetação caducifólias. Caducas. Brincadeira. Caducifólias. Por quê? Elas perdem as folhas,
as folhas vão amarelando, depois elas vão cair. Essa é a floresta temperada. Para no inverno, não tem folhas. Nós vamos ver na próxima imagem como que nós podemos observar isso. Tá? Ah, perdão, eu falei que a gente ia ver sem folhas, mas aqui também eu preciso destacar isso. Na região próximo do sul da Europa, tá? Na Europa temperada, não posso esquecer disso, que tem um outro clima no sul da Europa, mas que nós vamos ter a parte onde vai predominar as frutas. E por que eu coloquei isso aí? Porque quando eu falo de frutas num país tropical, aí já vou pensar na banana, na manga, na laranja, mas só que eu estou falando de um continente que o clima é temperado. Tá certo? Nós temos maçãs, macieiras no Brasil, mas é predominante nos países de clima temperado. Na nossa próxima imagem, já vai mostrar também as videiras, né? Que são as plantações de uva, que se destacam também nos países como a França, Portugal, não é verdade? Na Espanha, nós temos, e lembrando, frutas de clima temperado. Ok? Vamos para a nossa próxima imagem. E aí vai entrar o quê? O inverno. Observem que as árvores já começam a perder as suas... Já perderam as suas folhas. E aí nós temos, inclusive, os invernos muito rigorosos. Alguém foi corajoso de sair de bicicleta aí, né? Mas nós temos o quê? Até neve. Então, nós temos realmente as 4 estações do ano muito bem colocadas, com suas características. E as árvores que perderam as folhas, aí quando voltar na primavera, elas vão se refazer, vão florescer novamente. E aí nós podemos dizer agora que nós temos o clima mediterrâneo, tá? É no sul da Europa, mas esse clima, ele já vai sofrer as influências do mar Mediterrâneo. Ok? Então, na nossa próxima imagem, nós vamos estar vendo aí o seguinte. Nós ainda voltamos, né, um pouco, numa foto ainda mostrando um pouco do outono, mas caminhando para o sul, na região que sofre a influência do mar Mediterrâneo. Ok? E aí, a próxima foto, olhem bem as árvores. Já nós temos a influência aí de árvores que não temos, como é que eu vou falar para vocês? Variedades de folhas. Elas não são caducifólias, são os pinheiros, tá? Que elas vão resistir a uma temporada de mais secas, ok? Apesar de receber a influência do mar Mediterrâneo, tá? Os verões são secos. É exatamente o contrário do que a gente tem aqui, tá bom? Vamos para a nossa próxima imagem e olha só, aí mais uma vez mostrando as árvores, tá? A floresta, essa daqui nós vamos ver que é uma floresta temperada, não temperada Mediterrâneo, temperada. Quando nós temos os pinheiros, já é diferente. Quando a floresta temperada, ela é caducifólia. Ela mostra a queda das folhas. Pode passar para a próxima imagem, mais uma vez mostrando o inverno. E olha atrás, primeiro as folhas, as árvores que são caducifólias, que perdem as folhas. E veja que tem atrás um pinheiro. Apesar de estar no inverno, ele não perdeu as suas folhas. Observaram aí o que a gente falou? Que a árvore que perde as suas folhas são as árvores caducifólias. Ok? Porém, quando eu vou para uma floresta de pinheiros,
eu tenho que saber que eu não vou ver variedades de folhas. Ok? E a próxima imagem, aqui nós vamos falar agora mais da região norte. Ok? Nós vamos ver o clima temperado oceânico e o clima frio das montanhas. Mas olha bem, esse mapa mostra para a gente que o clima que predomina na Europa é o clima temperado e o subtropical ou mediterrâneo, no sul da Europa, aonde nós temos o mar Mediterrâneo. Ok? Mas quando nós vamos mais para o norte, nós vamos ver outro tipo de vegetação. Por quê? Porque o clima é mais rigoroso. Quando eu disse que na região de clima temperado, nós temos as 4 estações do ano e países tropicais, nós temos basicamente verão e o inverno, não é isso que nós temos, na maior parte nós podemos perceber no Brasil? E aí quando nós vamos para o norte, que nós vamos encontrar o frio dos polos, nós vamos ver que a vegetação é totalmente diferente. E que mesmo quando se fala de verão, está bastante frio. Na próxima imagem, olha aí, nós temos o quê? Mas aí nós percebemos que o homem, ele sabe, conhecendo o seu lugar, conhecendo o lugar onde ele está inserido, ele pode desenvolver atividades que vão gerar renda. Olha aí, eles exploram o turismo, tá certo? E nós percebemos que é uma região onde predomina mais frio, as baixas temperaturas, tá certo? Na próxima imagem, nós vamos falar mais ao norte, onde predominam mais frio. Por que é assim? Por que no clima ártico, no clima polar, nós vamos ter os dias muito pequenos, as noites, o dia, a claridade de dia, no inverno, você vai encontrar quase que 3 horas de claridade durante o dia todo, quando chegam no forte do verão, que ele não dura também 3 meses, como a gente costuma colocar, não. Tá? Mas, por quê? Lembra que quando você estudou lá no 6º ano, você viu que a Terra, o eixo da Terra, ele é um pouco inclinado. E os polos recebem menos luz solar. Ok? E aí, nesse clima, não é vegetação temperada, não é floresta temperada. É uma vegetação, a tundra, que ela vai resistir ao frio, que é muito intenso. E essa imagem que você está vendo aí é uma imagem muito bonita e é o chamado sol da meia-noite. Tá? Que às vezes a gente fala, Eliane, então o dia lá é mais longo, o sol, devido à posição no norte. O sol ele não vai estar no tempo todo como nós temos aqui na zona tropical. Lembra disso, tá? E são fenômenos que acontecem em determinadas épocas do ano, tá bom? Só coloquei aí para você saber, tá? Mas olha aí a vegetação rasteira, essa é uma vegetação nas altas montanhas, também temos a floresta de pinheiros, tá? E a vegetação mais rasteira. Mas nós podemos observar que a tundra, que é a vegetação rasteira, ela passa a maior parte do ano coberta de gelo. Eu assisti um vídeo uma vez que mostrava que os animais, eles quebravam o gelo para comer a grama que estava ali embaixo. Porque ela fica livre apenas
algumas semanas durante todo o ano. Durante todo o ano, praticamente 11 meses do ano, ela fica coberta de gelo, tá? Só algumas semanas no verão. E é o clima que predomina nos países nórdicos, bem lá no Polo Norte. E é importante a gente observar o seguinte: quando a gente vai estudar a demografia da Europa, nós percebemos que do extremo dos polos são vazios demográficos, apesar da Europa ser o continente mais populoso. Mas isso é facilmente explicado devido ao clima, ok? E na próxima imagem, nós estamos vendo aí, nas altas latitudes, nas altas altitudes, tá? O clima é bastante frio e a vegetação é o quê? Rasteira, ok? Essa vegetação que vai conseguir, né? Que vai vencer esse clima. E nós temos também os campos e as pradarias, tá certo? Nos vales, tá? São campos e pradarias que no Brasil, por exemplo, nós vamos encontrar aonde? No Rio Grande do Sul, que também está na zona temperada, só que na zona temperada sul. Ok? A próxima imagem, nós vamos estar vendo. Olhem bem, e aí, à medida que você tem altas altitudes e o clima muito frio, percebam que a vegetação você quase não vê. A tundra, ela quase não aparece. E você percebeu também que você não tem árvores? Essa vegetação, ela vai ficar descoberta no ano de 3 a 4 semanas. E ela vai resistir a esse clima muito frio, ok? Na nossa próxima imagem, nós vamos estar vendo os campos, as pradarias, ok? Como eu disse para vocês, no Brasil nós encontramos essa vegetação, mas aonde? No Rio Grande do Sul. Então, na Europa, como em todo lugar que a gente vai estudar, a vegetação está intimamente ligada ao tipo de clima. Ela está interligada. A influência do clima na vegetação é muito grande, certo? E aí, vale uma coisa para você pensar. O Brasil é um país tropical, que tem uma grande extensão. Tem uma fronteira agrícola que pode ser explorada de janeiro a janeiro. Nós precisamos conhecer mais o nosso país, porque apesar de a Europa, boa parte do ano, não poder usar suas terras para a agricultura na Europa é grandemente explorada. E com um alto nível de produtividade. Eles vencem essa barreira do clima, apesar dela ser grande. Por que que isso acontece? Quando nós resolvemos estudar e crescer, nós vamos construir algo de melhor. Tranquilo assim, pessoal? Pessoal, nessa aula, nós vamos ficando por aqui por mais um passeio que nós tivemos no continente europeu. Ok? Nós vimos sobre o clima e a vegetação. Tranquilo assim, pessoal? Não esqueçam de acessar a nossa plataforma SMED-GV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça, acesse também as nossas redes sociais, veja os nossos vídeos no YouTube, no nosso canal SMED-GV. Tchau, tchau, até a próxima.